Fala galera, sejam muito bem-vindos ao G ao Quadrado Podcast. Eu sou Gabriel Pérez e esse é o seu podcast Nerd Cabeça, tá? Hoje, pro nosso episódio de estreia, aqui eu tô muito feliz em receber dois convidados incríveis e a gente vai falar de um anime que não só moldou caráteres, mas marcou gerações aí ao longo do tempo e continua sendo relevante até hoje com suas 1000 formas de continuação e 1000 conteúdos diferentes. Hoje, para estrear o nosso podcast, nós vamos falar de Naruto. Naruto, sim senhores. Eu tô aqui com dois especialistas, já muito bem caracterizados aqui, o agente da Ambo e o Tobi da Akatsuki. Então, quero dar as boas-vindas a Vinícius Maciel. Tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo. Obrigado. E a Gabriel Amorim, que vai estar aqui comigo também hoje. Não aguentou, né? Não, vai tirar? Pode tirar, por favor. Então, vamos lá. Tirando as máscaras agora. Galera, primeiramente a gente vai contar um pouco da história, né, de cada um aqui com o Naruto. Então eu vou querer saber dos meus convidados aqui a história deles com esse anime que, cara, assim, marcou a minha vida pessoalmente, né? Não sei de vocês, mas Naruto definitivamente fez toda a diferença na minha formação como pessoa, ainda mais por ter acompanhado desde pequeno Globo, TV Globinho, SBT, ainda mais Cartoon Network, depois começou a passar também. Enfim, é uma história que tem aí. Qual é a história de vocês? Você primeiro, Vinícius, por favor. Opa. Cara, primeiramente prazer estar aqui, né? Eu tinha dito. E... Cara, a história, ela começa mais ou menos num período onde eu comecei a acompanhar o que seria os Big Three, né? Sim. São os três grandes, né? Hoje em dia, 2 já foram finalizados, né? Você só tem um ainda em curso, que é o One Piece. Mas aí eu comecei a acompanhar os três, né? Uma época eles explodiram primeiro Bleach, aí depois foi Naruto e o último foi One Piece. Isso. Foi, eu digo até que foi de acordo com a acessibilidade de cada um, né? A facilidade, que o One Piece é um pouco estranho, né? E Bleach já é uma coisa mais padrão, um pouco. E então Naruto fica uma coisa meio intermediária ali. Eu já tinha ouvido falar de Naruto, né? Porque Naruto, a gente tem até uns dados, ele... Dos três, no ocidente, é o que ele faz mais sucesso. Com certeza. É Naruto. Então, também já havia aquela coisa de memes, de piadas, então... Já tinha ouvido falar, e depois eu comecei a acompanhar. Mas eu não comecei a acompanhar Naruto, comecei a acompanhar o Shippuden. Já tava ali, eu acho que mais ou menos ali, né, já no pós-Pen. Imediatamente pós-Pen, que é quando eu começo, assim... Eu chego nesse momento, mas eu Entendi. leio o anterior, né? Sim. Aí depois eu faço aquele retrospecto. Mas é mais ou menos quando eu começo a ter contato. Eu acho assim, que ele tem um impacto na forma como você consegue, pra mim, entender alguma coisa de obra, de possibilidade, de abertura de uma obra que ela começa com determinado tamanho, depois ela se propõe outra coisa. Manejo de personagem, porque ele... Quando vai chegando já nessa etapa, ele tem um volume de coadjuvantes, de personagens tão grande, que exige muito, né? Uma coisa, eu digo até meio George R. R. Martin, sabe? Uhum. Que ele tem muito coadjuvante, com papel, com histórias e tal. É difícil escrever, Ele tem né? uma teia, Ele era um pouco isso, né? Um pouco não exatamente, mas um pouco Game of Thrones, né? Ali, mangá. Eu fui acompanhando até o final, né? Até a luta final, até o encerramento mesmo. Hoje em dia eu já acompanho o Boruto. Eu acho que tem algumas diferenças, mas você ainda consegue pegar um pouco do espírito da época, né? Então, ainda é algo que eu acompanho. Hoje não é mais esse lançamento que era aquele Sim. lançamento de capítulo semanal, né? Virou uma coisa mensal. Bons tempos. Nos tempos. Gerava mais tensão, né? Sobre Sim. as coisas. Ainda gosto muito, né? Ainda é uma obra, assim, que eu tenho um afeto grande. E você, Gabriel? Conta pra gente a sua história com Naruto. Fala, meu amigo. Prazer estar aqui nesse podcast que a gente estava sonhando junto tem um tempo, né? E se divertir junto falando de coisas que nós gostamos muito. Com certeza. Sou Gabriel Amorim. Eu tô com um canal no YouTube também sobre direito. Professor de direito, dou aula para concurso público, direito ambiental, processo civil. Não tem nada a ver com esse universo, Perfeito. mas estou nesse nicho fazendo algo que eu gosto muito, que é lecionar. E meu contato com Naruto aconteceu com meus 16 anos, em 2007, no SBT. Acho que muita gente teve esse primeiro contato com o Naruto no SBT e ficava repetindo, né? Só o primeiro arco ali do Naruto clássico, aí terminava, repetia de novo, acho que parava em Kinemaro.
E aí a gente queria mais, eu não tinha esse acesso à internet que eu tenho hoje. E aí eu fiquei um tempo sem assistir, voltei a assistir na faculdade. Eu e o Vinícius fizemos faculdade juntos, a gente conversava sobre Naruto junto durante a faculdade. E em 2010 descobri que tinha o anime dele mais velho, que é o Shippuden. E aí eu comecei a ver o anime Shippuden no arco do Pain. Minto, eu comecei a ler o mangá no arco do Pain e fiquei assim, hypado com o arco do Pain. Fui ler o mangá e fui ver o anime, onde estava o anime. O anime estava, nessa época, estava no Sasuke matando o Orochimaru. E aí foi só envolvimento e cada vez mais hypado, esperando o próximo episódio. E o Kishimoto soube cativar a gente, assim. Cada semana que ia lançar o mangá, o anime tinha algo, um suspense acontecer. A gente queria saber mais do futuro, do Sasuke, do Naruto, o mistério por trás do Tobi, quem era o Tobi, né? E eu posso dizer que eu descobri antes, cara. Quando tinha uns traços assim que eu meio que arrisquei que o Obito tava vivo. Enfim. E aí eu posso dizer que eu tenho maioridade em Naruto. Eu tenho mais de 18 anos que eu acompanho Naruto. E depois comecei a acompanhar canais aqui no YouTube que eu consumo muito. Ó, o Fred do Anime Forever, consumo muito. Um abraço, Fred. O Peter do Nerd. Pô, o Peter eu consumo há mais de 10 anos. Peter, nós estamos em Petrópolis aqui, cara. Essa frase ficou um pouco estranha, mas tudo bem, Gabriel. Qual? Eu consumo o Peter há mais de 10 anos. Eu consumo a obra, o conteúdo do Peter há mais de 10 anos. Perfeito. E eu acho que o conteúdo do Nerd trazer o Dragon Ball era perfeito. Eu comecei a assistir pelo Dragon Ball, mas eu ainda achava algumas análises de Naruto aquém. Mas depois o canal realmente melhorou muito e começou a ter análises mais técnicas da obra. Achei demais. E foi isso aí. Maravilha, a gente está aqui com duas pessoas que têm conhecimento, têm suas opiniões polêmicas. Já deixo o convite aqui pro nosso querido Peter do Nerd, quando quiser participar e aparecer aqui para debater com a gente sobre Naruto, porque só falar de Dragon Ball é fácil. Não, o cara sabe muito. Ele sabe muito de tudo, né? De animes, não tem jeito. Se você gosta de animes, de Naruto e de tudo isso que a gente tá falando aqui, eu espero que você se inscreva nesse canal, deixa aqui nos comentários o que você quer assistir nos próximos podcasts, tá? Porque hoje vai ter muito conteúdo aqui. Daqui a pouco a gente vai ter algumas surpresas. Nós teremos tier list, jogaremos aqui ao vivo pra vocês o jogo do Naruto Storm 4 de PlayStation 5 pra resolver qualquer problema que nós tenhamos aqui, vai ser resolvido no braço ao vivo. Tá? Muito bom. Então, vamos entrar agora na linha do tempo de Naruto, porque tem muita coisa pra ser falado, né? Na verdade, é o que você acabou de trazer aqui, Gabi. A gente começa no Naruto ali com aqueles primeiros episódios, Exame Chunin, toda aquela chegada ali na Vila da Névoa, Naruto, Sakura, Sasuke. Você não se apega tanto no início, mas até a fase do Exame Chunin, que são os primeiros episódios que a gente tem contato, a magia acontece. Gabriel, Gaara versus Rock Lee. Só falo isso. Gaara versus Rock Lee pode ser o nosso primeiro ponto de chegada aqui, porque eu acho que eu posso dizer que foi o primeiro AMV que eu assisti na minha vida, cara. A música era In The End do Linkin Park. Muito bom. E estava o senhor Rock Lee chutando areia no YouTube. Isso, há muitos anos atrás. Então acho que pode ser esse ponto de partida mesmo, cara. Ali é o dom natural, né? Que o Gaara tem, uma coisa a quem ele nunca levou dano de ninguém, contra o esforço do Rock Lee infinito. Kekkei Genkai de magnetismo. Kekkei Genkai de magnetismo. Essa é a do Gaara e do seu pai, do Ouro. Do Ouro. E do terceiro segundo Kazekage, que é minério de ferro. O sujeito, ele minera ferro e usa como arma ninja. O seu contato com Rock Lee versus Gaara no Naruto Clássico, conta foi pra gente. O MV, famoso, né? Já é até um meme na internet. Todo mundo conhece. Esse MV do Linkin Park, né? Como eu disse, eu vi retrospectivamente, né? E no caso, aí tem uma diferença importante. Como eu tive que fazer essa retrospectiva pra poder ficar em dia com o que tava saindo, não dava pra ver todos os episódios. Então meu foco acabou sendo o mangá mesmo. O mangá, ele é mais rápido, né? Ele é mais direto, ele não pode se estender como se estende o anime. Então depois eu fui voltando aos poucos, né? Eu acabei, tipo, essa cena aqui que eu achei muito legal. Aí eu vou no YouTube, vou vê-la.
Tá, mas o episódio inteiro não, até porque tem muito filler, né? Muito. Então você tem que... O anime famoso pelo filler é esse, né? Tem até uma coisa doida quando você chega mais pra frente. Muito. Aí você tem aquela fase da guerra e tal, aí começa a vir uns fillers do nada de quando eles são crianças, assim, tipo, do nada, em série, assim, né? Acontece Umas muito. coisas que não é nem aquele filler tipo Dragon Ball que tinha que, vamos tirar a carteira de motorista, né? Não, é um negócio assim, vamos voltar lá atrás, né? Sim. Tipo, botar aqui no meio da saga de Freeza uns episódios de Goku criança, né? O Goku com rabo de macaco. É Mas meio não sem vem não que o sentido. One Piece também tem muito isso. Pouco, cara. Assim, Pouco, é bem geralmente, menos, cara. o One Piece, ele traz os fillers entre arcos, cara. O que é muito inteligente, porque você finaliza a história, você inventa uma historinha pra ganhar tempo pra depois entrar E na hoje eles próxima. estão até evitando, né? Eles até optaram por dar uma pausa. Exatamente. Eles estão mudando o modelo, que era o modelo clássico da Toei, né? De episódio semanal, né? Uhum. Mas agora eles estão optando por fazer uma coisa de temporada. Pra evitar essa coisa, o desperdício do filler, que parece não, mas fazer sentido. O próprio mercado agora, como ele tá cada vez mais on demand, então as pessoas estão vendo no Crunchyroll, não estão vendo, Assim, mesmo no Japão, tanto assim mais no horário de domingo à noite. Então, também se optou por isso, por fazer um novo modelo de colocação de episódios. Que vários estão fazendo, né? Você pega hoje em dia vários mangás, né, que estão sendo... que passaram para anime, tá se preferindo um modelo de temporada do que um modelo de Sim. episódio contínuo, que é o que tinha Naruto. Mas vocês falaram de quando te marcou assim, eu vou te dizer, a que me marca, me chama muita atenção No clássico? no clássico, é a do terceiro Hokage contra o primeiro e o segundo e o Orochimaru. Muito bom também. Logo na sequência, né, dessa luta Verdade. com o Gaara, um pouco mais à frente, ali tem algumas outras lutas, né? Eu queria mencionar rapidamente o meme do peso, né? Que hoje em dia a gente vê pra tudo, a gente não vê mais o episódio. Do Lee mas soltando peso. o Lee soltando os pesos é tudo. É o Brasil se livrando dos políticos, da corrupção. Brasil sem corrupção, é o Lee soltando os pesos. Enfim, mas a gente passa por tudo ali, né? É muito triste, na verdade, pegar essa parte do Lee e ver como o personagem é mal aproveitado, né? Porque ele ali chega num hype incrível pra depois a gente ver o Sasuke passando ele, Gaara passando ele, Neji passando ele, Naruto passando Neji. Posso falar um pouco do Lee, cara? Por favor, Gabriel. Eu acho que o Rock Lee é o personagem que me fez começar a assistir Naruto. E eu me senti enganado pelo Kishimoto. Porque eu comecei a assistir Naruto não era por causa do Naruto, que não é, pra mim não é carismático, nem por causa do Sasuke. Mas quando eu vi o Rock Lee no esforço, mostrando que era muito bom e melhor do que todo mundo, só porque treinava muito, e aquela luta do Gaara também, pra mim, assim, olha, eu pensei, olha, agora ele vai cair, ele vai perder, mas ele vai se reerguer mais forte e vão desenvolver o personagem. E não desenvolveram o personagem. Eu fiquei frustrado, eu esperava que Boruto também desenvolvesse, não desenvolveu. Eu espero que algum dia a obra tenha algum spin-off que a gente possa ver pelo menos esse desenvolvimento do Rock Lee. E dá pra contar também o passado do pai do Guy. Acho que todo mundo quer ver aquela luta do pai do Guy com os 8 portões abertos contra os 7 espadachins da névoa. Todo mundo quer ver essa luta. Eu acho que isso é decisão do Kishimoto, assim, muito claramente. Ele pegou meio que todos os coadjuvantes, né, das outras equipes, né, e ele meio que abandona no Shippuden. Você vê isso claramente. Shikamaru, Não ou seja, tanto. quem que ele tem interesse? É o Shikamaru, sem sombra de dúvidas, é a Sakura, o próprio Naruto e o Sasuke, que são quem ele opta por desenvolver. E o Gaara. O Gaara que não é equipe, mas vamos botar aí. Mas são esses que ele tem interesse em desenvolver, né? Tá, tem gente que nunca mereceria ser desenvolvida. Tem e tal, mas... Você vê que o resto todo o resto da galera ali que participou daquela equipe de busca, né, do Sasuke e tal, do resgate, todo mundo é abandonado, porque isso é muito comum com o autor japonês, né, tipo, ele elege ali os personagens que ele gosta, que ele mesmo escreveu, Boku no Hero. mas e depois, não tô mais interessado. Tem alguns que isso chega a se representar uma violência contra o personagem. Acho que o Vegeta é o maior exemplo, porque o Toroyama, ele não gostava do Vegeta. Até o final. Então ele fez questão de, tipo assim, ele tem os momentos ali dele... De protagonismo, né? De matar um coadjuvante ali, matar um soldadinho e tal.
Mas sempre que ele acha que ele vai conseguir uma parada, ele se ferra. Ele se dá mal, sabe? Isso é muito evidente. Você pega... O Mad Invendido é assim, né? Todo mundo espera em todos os arcos que, não, esse vai ser... No Super, né? Esse arco que ele vai finalizar o vilão. Agora vai ter o Moro, né? Agora. 17, vai. Que todo mundo fica apostando, é ele que vai. Tinha uma aposta muito grande. E não é, porque o autor não gosta. Sim. Entendeu? E isso ficou muito claro. Então ele ali ele abandona. Aí eu acho que depois ele se afeiçoa mais pelo Guy. Esse nicho que seria do Lee, ele joga pro Guy. Exatamente. E aí ele vai querer já desenvolver o Guy mais pra frente. Um pouco. Né? Eu acho que assim, eu como me senti abandonado nesse aspecto pelo Lee, supre um pouco isso, ele desenvolver o Guy e fazer o Guy na Guerra Ninja ser o mais forte de todos. Ele, pelo Madara, abriu o 8º portão. Sim. Acho que dá um alento, né? Com certeza. Essa luta do clássico é literalmente o esforço absoluto contra a defesa absoluta. Não tem jeito. E os traumas absolutos do Gaara. Mas eu vou aproveitar pra gente passar adiante, então, pra essa luta do Orochimaru com o terceiro Hokage, que eu acho que é onde ele concentra as energias dele, o autor, né, nessa trama, porque o Orochimaru, ele ele parece o vilão central da obra, quando você tá vendo. Ótimo vilão, o melhor vilão, talvez. O melhor vilão de Naruto, talvez, Madara, mais bem desenvolvido, né? Não, acho eu acho que o Madara construiu pra no final ser mal feito, tá entendendo? Mal aproveitado. Mas o Overpower Madara foi... Foi, mas o ponto que o Orochimaru aparece, você vê o Orochimaru e até pro meio do Shippuden ali, você tem medo do Orochimaru. Tem medo isso que é legal. Você tem medo vilão, do né? Orochimaru. Isso é legal no O vilão te dá medo. Akatsuki, alguns personagens conseguem trazer isso, mas nenhum traz como o Orochimaru, como ele fez com o Orochimaru. E você percebe que alguns personagens da obra têm medo do Orochimaru até hoje, Boruto. Perfeito. Por exemplo, o Suigetsu tinha medo do Orochimaru quando o Sasuke ressuscitou ele lá com a Anko, depois de vencer o Kabuto. Que é uma das decisões, assim, do ponto de vista editoriais, assim, que ele tem pra obra, piores, né? Porque ele pega o cara que é construído como um vilão central da obra, e aí no final, por algum motivo muito estranho, inexplicável, ele resolve passar por um processo de redimir ele e tornar ele até um pouco comédia. Exatamente. Né? Então você tem um cara que, ele em Boruto, ele era o cão chupando manga, você tem coisa de que ele fazia experimentação com crianças. E Naruto, ele né, ocupava o corpo de uma mulher lá, ele tem aquela cena lá incrivelmente bem animada, né? Onde ele tá rindo no corpo da mulher, né? É um rosto que é diferente, depois ele tira. Então você pega isso e você meio que dá uma redenção pra ele, transforma ele, uma coisa até meio cômica depois, né? Então ele esvazia o personagem. Verdade. Porque o Madara, ele é construído pra ser aquilo, ele ser uma barreira, né? Ele é invencível. Tudo que for tentado contra ele, você vê com uma bomba atômica. Tá, então eu tenho essa minha bomba aqui galáctica. Um meteoro, né? É sempre assim, sabe? Ele é aquele ponto inatingível. Porque ele é um recurso narrativo. Mas como vilão mesmo, que assusta, que dá medo, que tem... É melhor nesse aspecto. O Orochimaru é melhor. Mas ele opta, assim... Se tivesse matado ele, encerrado ele, que foi aquela coisa do Sasuke, depois o próprio Itachi que tranca ele quando usa o Susanoo, pra mim funcionava, encerrou ali. Só que essa retomada dele é uma dificuldade, autores como Kishimoto e outros, de matar personagem, de descartar. Eles têm uma dificuldade estrutural. A Guerra Ninja é muito isso, né? Ele ressuscita todo mundo. Ele não mata, mas neutraliza... Aí ele traz todo mundo de volta pra todo mundo ter as suas questões resolvidas, né? E ficar bonzinho. Então, assim... E faz parte, né? Muitas vezes os personagens morrem sem sem resolver suas questões terrenas, né? Digamos assim, né? Sim. Mas aí ele traz todo mundo se resolve, todo mundo parte de boa pra outra vida e tal, dá um final... Traz os Hokages, novamente, né? Que estavam trancados, que não poderiam voltar por causa da técnica... Aí acha uma máscara lá que resolve. Inventa, né? O roteiro. Inventa uma máscara lá que resolve, dá pra... Do clã Uzumaki. Dá um desvio aqui e traz. Mas que é uma dificuldade, assim, de... vou matar personagem popular e tal. Eu não consegui fechar adequadamente o personagem. Por outro lado, ele abandona outros. Exatamente. Esses amigos do Naruto ali são todos abandonados, assim, né? Em termos de desenvolvimento. Podiam ficar como Genin pra sempre, né? Deixa eu falar uma coisa que eu acho polêmica na luta do terceiro contra o Orochimaru. A gente vê 3 caixões subindo. E aí o terceiro joga shuriken, acerta em um caixão desce. E só ficam os 2.
O terceiro supõe que o terceiro caixão seria do quarto Hokage, do Minato, pai do Naruto. E ele dá meio que graças a Deus que o Minato não ressuscita. Só que o Minato não ia ressuscitar, porque a alma dele foi selada. Tinha que desselar a alma dele, que nem o Sasuke fez. Mas eu acho que aí entra num ponto que é parecido com a questão do Orochimaru. Por que o Orochimaru ainda existe depois de toda a situação com o Sasuke, depois de toda a situação com o Itachi? Porque o chakra deles reside onde eles conseguem selá-lo. Então, o Orochimaru desenvolveu uma técnica em que ele sela ele mesmo, o chakra dele, dentro de uma pessoa. E ele fez isso com várias pessoas. É uma Horcrux, né? O Sasuke é uma Horcrux. Exatamente. O Sasuke é um Harry Potter. Ideia, o Sasuke é o Harry Potter. O Sasuke é o Harry Potter. E isso a gente vê sendo desenvolvido em Boruto também. De onde veio tudo isso? Tudo isso vem dos aliens. Vem deles querendo reviver no corpo dos outros. E o Orochimaru, no início, ele passa, na verdade, toda essa vibe de um cara que quer se aproveitar. Isso é que é assustador nele. Ele é depravado, ele é absurdo. Ele é depravado, cara. Ele é depravado, ele Passa quer o corpo bem, do cara, ele deixa isso claro. A música Exatamente. dele, e pro japonês é muito importante essa coisa do soundtrack, né? A música dele, ela tem uma coisa meio de igreja, sabe? Então ela tem essa igual coisa... da Katsuki também, né? É pesada, de algo bem... De maldade. De assim, maldade, né? Mesmo. Maligno, diabólico. E que não é uma coisa que você tem com o Madara, por exemplo. O Madara, na verdade, ele se coloca como fosse um ápice de questões marciais, né? De combate marcial. Então ele tá ali no topo, que é algo muito mais próximo do que seria essas questões de religiões asiáticas ali. Várias coisas dele estão relacionadas com Budas e tal, não sei o quê. Enquanto que o Orochimaru já é uma coisa um pouco mais cristã ali, né? Do cara bem mal mesmo, faz experimentação, que não tem limite ético, que trai o próprio mestre, tá rindo na cara dele. E tem todo esse peso ainda nessa luta, né? Você tem ali o terceiro enfrentando o aluno dele e vivendo um drama, né? Que os outros depois vão entender no futuro, que o Kakashi vai entender no futuro depois, quando enfrenta o Sasuke também, que é uma coisa muito pesada, e que ele se vê, assim, obrigado a treinar o aluno mais promissor dele, matar o aluno mais promissor dele, né? E, assim, tem um dado nessa luta que passa despercebido, né? Que é um adulto, jovem adulto, batendo num senhor idoso, assim. Tinha Perfeito. 80 e tantos anos. O Sandaime já não tinha mais o vigor físico para uma luta daquele nível ali, e obviamente ele ia cair. O que é aquela perseguição? Seus pontos sobre a perseguição ao Sasuke. Essa perseguição, essa obsessão do Naruto. E da Sakura. Né? Chato, cara. Chato, assim, Kishimoto. Chato. Naruto atrás do Sasuke. Tinha muita coisa mais legal pra falar e a gente queria ver. Agora, a cena que me marca nessa perseguição, obsessão, que me fez ver o anime, foi a própria cena que eles anunciam o Shippuden. Que é o Sasuke abraçando o Naruto e indo matar o Naruto. Facilmente. Essa cena do Naruto no covil do Orochimaru. Ah, você diz lá no Shippuden já. Eu tô no falando começo, da luta assim no no clássico que ali ainda inicia o dele, mas Shippuden. tudo bem, entendi. Eu acho que essa luta, como essa daqui a gente destacou, ela é muito bem animada, muito bem feita. O fato dela ser um clássico tem muito relação com isso, né? Novamente, o soundtrack funciona perfeito ali, eles conseguem inserir perfeitamente. E eu acho que uma marca ali é exatamente essa ideia, que já não tem nas outras, né, que é nas lutas do Sound 4, não tem nada disso, que é da oposição mesmo. Sobre dois perfis, né, que isso vai se repetir durante toda a obra, vai até o final, vai até a última luta da obra. Que é de alguém que tá preso a ressentimento, tá preso ao passado, e alguém já que quer se desprender do passado, né, quer se desprender de ressentimento e seguir em frente. Quem está? Eu acho que é o Sasuke, que tá preso aos ressentimentos, né? Então ele quer ir embora exatamente porque ele tem tanto ressentimento em relação ao irmão que ele quer abandonar todo mundo. O futuro dele tá no passado dele. O futuro ele dele diz tá no isso passado. na luta, né, contra o Naruto, inclusive. Enquanto que o Naruto, não, ele quer superar, né? Ele vê, a partir trauma, do primeiro episódio, né? Ele quer construir uma nova vida pra ele, né? Ele quer ser o Hokage e tal, tem essa coisa, mas isso é porque isso é estabelecido como a premissa dele superar os traumas dele. Então, enquanto que um fica preso, o outro não. E aí isso se choca. Se choca ali. E aí eu acho que essa... Claro, vai ter no meio disso aí. Vai ter marca
a marca lá do Orochimaru, vai ter Kyuubi subindo, né? A Raposa de 9 Caudas. Mas assim, o ponto todo, e que vai se repetir ao longo do Shippuden de forma mais forte, é essa dualidade. Sim. Entre quem quer ficar preso e quem quer olhar pra frente. E eu acho que isso, vindo de um autor japonês, isso é meio interessante se você pensa, porque muitas vezes a gente desenraiza as obras do Japão, né? Então a gente não vê que... Por que um japonês consegue pensar isso? Porque isso fala muito sobre o Japão, né? Sobre ou um Japão que quer lutar contra, ficar preso no passado, os velhos ressentimentos, e também uma perspectiva que quer construir um futuro. Claro. Claro, isso também não é inocente, porque quem é ressentido com o passado é quem tomou pau do Japão na guerra, né? Claro. E o Japão, não, o japonês, vamos olhar pra frente. Então, tem muito disso nas obras, né? Umas coisas que você vê, Só um parênteses que é aqui, como o Vinícius. japonês encara. O cara trouxe aqui uma abordagem própria de inconsciente coletivo, de Jung, uma coisa aqui, né? Mas eu tava falando com ele ontem, esses dias, na verdade, que faltou um bom serviço de assistência psicológica em Konoha, porque se o Sasuke tivesse terapia desde jovem... Não, na não casa tem, do trauma, não tem nenhuma. Não né? existe. não teria o anime. Não existe assistência psicológica nessa É, o que vila. tem é bullying, né? Existe bullying e existe abandono. Apenas. Terceiro Hokage, a culpa é sua por esses dois meninos estarem se matando. Verdade. E apagamento do passado também, né? Porque não vamos soltar informações, vamos Não, esconder. vou e te deixar tal. abandonado aqui e não vou te contar nada. Não, quem tá? você é, quem é seu pai, sua mãe, não. Nada. Mas me conta, a perseguição. Eu quero saber o seguinte: o Sasuke é amarrado pelo Kakashi, que dá uma lição de moral e ó, vaza. E aí o Sasuke foge com a Vila do Sol. E as lutas ali no meio? Quais são seus pontos? Gabriel, você traz pra mim agora. As lutas da... As lutas dos meninos contra a Vila do Sol. cara, Como é que é esse não desenvolvimento? É um arco que eu me amarro tanto. Eu gosto muito de algumas ali. Eu acho que ele desenvolve os personagens ali, aproveita pra desenvolver, mas não me foi cativante nesse aspecto. Faltou morrer ali também? Podia também, né? Mas é um anime que naquele momento tava pegando o público mais jovem, a gente entende. A gente não entende no Shippuden, porque o Shippuden já tem um público que já cresceu com o Naruto, né? E eu acho que o que é mais legal no Naruto é que a gente cresceu com o Naruto, né? Sim. Você cresceu junto, time skip, enfim. Agora só voltando para as lutas. Eu fiquei com muita expectativa na luta do Lee. A gente conversou sobre isso. Eu acho que falar que o Lee vai desenvolver o punho tonto, porque ele bebeu lá o álcool. Zonzo. Punho zonzo. Eu acho que é terminar de matar o Lee. O Lee tinha muito mais coisa pra desenvolver como o Guy desenvolveu. Aí depois isso não foi continuado. Achei que o Lee poderia ganhar essa luta finalmente. Ele não ganha a luta. Ele precisa do Gaara pra salvar ele. E aí eu fiquei mais decepcionado ainda. Sorte que isso não passou no SBT. No SBT parava no arco do Itachi e voltava, né? Tava bom até ali, né? Tava bom até ali. Ficou bom depois também. Mas me fala uma coisa, a luta do clássico dói mais do que as lutas do Shippuden? Acho que não, cara. Em mim não. Olha, do clássico, eu acho que eu consigo destacar algumas, 4, né? Específico. Eu gosto muito da... Como foi dito já, a do Naruto e do Sasuke no Vale. Uhum. A do terceiro Hokage. Me acho muito funcional. Eu gosto muito do Sasuke contra o Orochimaru, quando ele tá usando aquela... Lá na floresta, no início. Quando tá... Aquele disfarce, né? Muito boa luta também. E eu acho também que... Assim, parando pra pensar... Gary Rock Lee, né? Gary Rock Lee. Gary Rock Lee também é muito funcional. Agora, o Shippuden, ele já vai realmente desenvolver melhor, né? Ele já vai ter mais... Ele vai se permitir, né? Porque é aquilo, os personagens estão mais adultos, então narrativamente fica melhor pra você dar mais experiência e permitir uma luta mais bem desenvolvida. Você não precisa maquiar o sangue do personagem. Tinha isso no SBT, né? Porque os personagens não sangravam, né? Ah, mas aí Eles qualquer anime pintavam no o SBT... sangue. É, horário, né? Horário, de almoço. O personagem de One Piece lá chupava pirulito ao invés de fumar cigarro também. O Asuma também chupava pirulito. O ponto que a gente não tocou aqui no clássico é o encontro que vai dar uma treta aqui, né? Que é ali nessa transição. Pra essa briga com o Orochimaru, até a Tsunade e o Jiraiya enfrentarem o Orochimaru lá, com os três Sennin juntos no clássico. É a aparição do Itachi na Vila da Folha. E aí o Itachi encontra Guy
Kakashi, Kurenai e Azuma. O Gai chega depois. Não, o Gai chega depois. O Gai chega depois e o Itachi humilha todos os outros, né? Exatamente. É exatamente isso que acontece. E a gente vai saber o motivo dessa visita lá no Shippuden, que ele vai contar que, na verdade, o Itachi ele foi visitar após a morte do terceiro Hokage para lembrar a Konoha de que ele tinha um pacto que a vila ia proteger o Sasuke e ele ia ser um infiltrado espião na Akatsuki. E aí leva o nosso debate de Jiraiya versus Itachi. Ah, porque o Jiraiya correu do Itachi. O Itachi correu do Jiraiya. O Itachi correu do Jiraiya. Por que o Itachi correu do Jiraiya? Mas o Itachi não dá um pau no Jiraiya se o Itachi ganha do Orochimaru. Teoricamente o Orochimaru ganha do Jiraiya, depois vocês vão falar. Então, o Itachi ganha do Jiraiya. Só que, por que o Itachi correu? Porque o Itachi era espião. Era ele que passava as informações para o Jiraiya. A obra não fala isso, não é explícito, mas o Itachi passava as informações da Akatsuki para o Jiraiya. Por isso que o Jiraiya chegou pro Kakashi e falou, olha, o Naruto tá na lista ali. Ele vai de arrasta, porque a Akatsuki tá atrás dele. E quem tem que treinar ele sou eu. E não treinou muito bem, né? E não treinou muito Não bem. treinou muito Ensinou um jutsu, gente. Um jutsu, cara. Então ele vai avisar a Folha de que tem esse pacto. Se esse pacto for descumprido, ele vai soltar todos os segredos da Folha para os inimigos, as outras vilas militares. É o impacto do Itachi. Eu acho que tem essa questão, mas eu acho que ele... O que me parece da obra é que ele não luta simplesmente porque realmente é muito arriscado. Ele tá numa vila que tem... Do ponto de vista de combate, é a mais avançada. Sim. Então, ele encarar um Sannin, um cara que domina 8 portões. Tem o próprio... O Gai, né? Não, mas o Gai eu entendo. O Gai eu Kakashi, entendo. tem o próprio Kakashi. Kakashi. E vários outros ali também. Então, é um pouco inconsequente Sim. se ele chamar todo mundo pra mão. Ainda que ele esteja com o Idami do lado, é um pouco inconsequente. Me parece isso. Ele faz uma análise ali de possibilidade. Acho que tem isso. De ser o espião, né? De ser o espião. Mas o fato dele ficar o tempo todo meio que... Bora vazar. Não. Esse cara não. Né? Tem um pouco a ver também de, tipo, não vou Senso entrar em crítico. lutas... Em resumo, né? Ter senso crítico. Eu posso ganhar? Posso, mas eu vou levar um preju. Vou ter que despertar um Suzano aqui. E aí vai vir... Só que tem mais um outro cara na fila. Entendeu? Tem um Gai chegando de voador aqui. Você lembra? Ele chega de voador no Jiraiya, né? Vendo no Kizami. espelhinho aqui, com o espelhinho. Ah, é verdade. Porque ele não quer olhar pro Sharingan. Sim. E ele sabe do Sharingan. Então O Gai tá um passo à frente sempre. o Gai tá um passo à frente. E é um personagem que é cômico e é o mais forte sendo cômico. Isso é mais legal. Personagem mais forte da obra, Gai Sensei? Fisicamente, em Taijutsu, sem dúvidas. Sem dúvida. Em Taijutsu. Muito poderoso mesmo. Muito poderoso. Itachi versus Jiraiya? E aí, cara? E, cara, a gente tá falando de um dos Sennin que não teve a coragem de lutar com seu amigo até a morte, ok? Esse é o motivo pelo Orochimaru? qual... Orochimaru. Jiraiya mataria Orochimaru. Tu acha que Jiraiya mataria Orochimaru? Pra mim, Jiraiya mataria Orochimaru se lutasse até o fim com todas as forças. No mínimo, ficaria feio o negócio ali. Jiraiya perdeu pra Nagato jogando videogame, irmão. Nagato Jiraiya, no videogamezinho aqui derrotou o Minato. Jiraiya derrotou 3 PEN. Jiraiya. Derrotou 3 PEN e foi surpreendido pelos outros 3 PEN. Agora, foram 3 PEN derrotados pelo modo Sennin dele. Ele tem sapos no ombro pra tirar ele de Genjutsu. E é extremamente poderoso. Tem jutsu de fogo, tem Rasengan, tem jutsu de vento, tem cabelo. Eu acho que o Orochimaru ele tem mais jutsus. Provavelmente. Mas do ponto de vista de combate direto, acho que ele fica bem claro que ele é mais fraco que o Jiraiya. Com certeza. É. O Jiraiya Acho tem um que ele tem poder mais- assustador no ele- modo Sennin. O Jiraiya tancou a Tsunade e o Jiraiya juntos, cara. Tava todo mundo ferrado ali. A Perfeito. Jiraiya ferrado, Tsunade ferrada e o Orochimaru mais ferrado O ainda. Jiraiya estava drogado nesta luta. E Ele o- foi drogado pela E o Tsunade. Orochimaru tava sem os braços, cara. Ele tava Perfeito. se movimentando. Perfeito. E a Tsunade conseguiu ser a mais fraca ainda na luta. Porque ela tem trauma de sangue, né? Pelo É muito trauma fácil de ganhar sangue. da Tsunade. Você vai fazer um jutsu de invocação, morder o dedo, mostrar o sangue e ela vai perder a luta. Nem precisa fazer o jutsu, é só morder o dedo. Vamos passar pro Shippuden, então? Já que a gente chegou ali no Vale Bora. do Fim, teve a treta, Naruto perdeu. Naruto perdeu essa luta, cara, pro Sasuke. Eu acho que é um roteirinho... Assim, Naruto era mais forte que o Sasuke ali. Eu acho, assim.
A Kyuubi era mais forte que o Sasuke ali, né? Com o chakra da Kurama. Ok. E o Sasuke, lembrando que a transformação do selo amaldiçoado é chakra natural. Então, o Sasuke com o selo amaldiçoado equivale ao Naruto modo Senin. Mal comparando, né? Mal comparado, sim. Sim. É roteiro. Mas tem razão, porque se o Naruto ganha ali, realmente ia ter muito mais sentido, né? A funcionar. Então, Não tem o time escrito, né? Tem o time É. escrito. Ele então ameaça, ele falou. não tem como fugir muito desse resultado. O resultado estava escrito já, né? No roteiro, com certeza. Já tava. Porque você precisa daquilo pra avançar, né? Pra Uhum. você gerar atenção. E também pra você dar a vitória pro outro no final, né? Pra mim, embora tenha tido um empate, do ponto de vista da obra, é o Naruto que vence no final. Sim. Fica todo mundo sem braço lá, mas é ele que venceu até do ponto de vista moral. Moral. Moral, Então, assim- e ele tem a vitalidade, né, a mais que o Sasuke. Fica muito claro lá. O Sasuke fala, se eu me mexer, eu vou morrer. E o Naruto diz que também, mas a gente não bota muita fé, né? O Naruto, ele vai além. Ele tem a Kurama, ele tem a cura roubada. Então, Engraçado que ele não regenerou o braço. Apesar de ter a regeneração da Kurama, ele precisou da Tsunade fazer um experimento com as células do Hashirama para desenvolver Fazer um braço braço biônico para ele. E o Sasuke rejeita o braço biônico, acho que como uma ideia de se punir pelo que ele fez. assim. Exatamente isso. Ele é precisa se exatamente punir. essa. ele deixa isso claro. Ele fala, isso é a consequência de tudo que eu fiz. Eu ficar sem meu braço. E mesmo assim, ele continua overpower, Continua batendo absurdo. até em Otsutsuki, cara. Com dois Ele olhos faz- daquele, Ele passa a fazer com uma mão só, né? os selos de jutsus. mão. Ele fica absurdo. Sasuke superou Madara No final, no final. acho que não. E tu? Porque o Madara desperta dois Rinnegan. O Sasuke desperta um só. Eu acho que não é critério, cara. Porque o dele Na é... luta final, eu acho que eles estão ambos mais fortes que o... Tanto o Naruto tá mais forte que o Hashirama. E o Naruto, Mas vocês e o dizem- Sasuke tá mais forte que o Madara. Mas Na que última ponto do luta. Madara? Ele antes de ter as células do Absorver as bijus, é. Ah, com certeza. Ele antes com, de ser- ele com, Com a célula do Hashirama? Com certeza. com a célula do eu acho Hashirama que não. e com as... Mas já com o Rinnegan. Ok, mas aí o Madara com a célula do Hashirama ressuscitado pelo Rinne Tensei, não pelo Edo Tensei, eu acho que ele é mais forte que o Sasuke muito por mais. conta da célula do Hashirama. É mais forte até porque o Mas- Naruto e o Sasuke tem que se juntar pra enfrentar ele. Isso aí Em não tem vida- discussão. Em vida, não. Em vida normal, eu acho que o Sasuke, Sasuke passa seria o ultrapassado. Madara. Naquele ponto da luta do Hashirama e do Madara, o Sasuke no final da obra está mais forte. A diferença que que o Madara. eu acho que o Madara é mais forte é por causa da célula do Hashirama. Com certeza. Pro Shippuden, eu quero chegar aqui no ponto agora do Gaara e do Deidara, que é aí que a gente começa a ver a Katsuki. Né? Legal. Que vai chegar na nossa tier list. aqui Música daqui da a pouco. Katsu? Música da Katsu agora? Música da Katsuki, editor, tá? Porque a gente chegou no momento aqui. Silêncio aqui pra música. A gente tirou o Gai da brincadeira. Vamos botar o Gai pra enfrentar ele mesmo, a equipe dele pra enfrentar ele mesmo, pra gente conseguir fazer o Sasori e o Deidara terem alguma luta. Porque se o Gai chega ali, Acabou. cara, não tem luta. Então, Sakura e Shio contra Sasori. Ponto sobre essa luta, por favor. Eu acho que essa luta a Sakura merece. Por tudo que ela perdeu e foi menosprezada No clássico. no clássico, pelo roteiro. Não consegue suprir a misoginia que existe na obra, em várias obras japonesas. As personagens femininas elas são nitidamente menos desenvolvidas do que os masculinos. Mas nessa luta em específica, eu acho que ele meio que levanta ela. E a gente espera que ele levante ela em outros momentos da obra. Ele não faz isso. Vai fazer lá na guerra, quando ela desperta lá as 100 curas. E mesmo assim, levanta ela nas 100 curas e rebaixa porque o Naruto e o Sasuke Vão além. vão além. E aí ela acha que ela chegou no nível. E ela chegou no nível. Naruto modo Senin, ela tá no nível. Mas aí quando o Naruto vai e desenvolve modo Shaka, modo Kurama, modo Rikudou, acabou. Não tem mais como pegar. Mas acho que o Sasori, ele é forte, cara. Ele demonstrou que ele é muito forte, domina veneno. Ele conseguiu fazer o segundo ou terceiro Kazekage de marionete. Então, mais do que menosprezar o Sasori, eu acho que essa luta levanta a Sakura como uma grande luta dela. Algum ponto, Vini, sobre essa luta? Eu acho que, assim, o Sasori como personagem, ele é um que é desenvolvido melhor em termos de traumas, né? Que sempre é uma coisa muito importante na obra.
O trauma leva o cara a ser do mal, vilão, não sei o que, ninguém. É inerentemente maligno, tem um trauma ali. A perda dos pais do Sasori ali, né? Aquela coisa. O uso dos próprios pais, né, e tal. Por parte da Shio, né? Sim. Que na verdade a Shio e a Sakura Faz chegam nessa esse luta, confronto. ele parece que pra o Sasori, né? A Sakura chega com 3 cápsulas de cura pro veneno do cara. E a Shio chega com a mãe e com o pai ali, pô, abalo emocional ainda, e com mais uma tropa de boneco lá. Então, eu acho de todas essas lutas, vamos dizer ali, do tier menor da Akatsuki, é a mais interessante. Com certeza a melhor desenvolvida, a que tem mais idas e vindas, que gera um clima de apreensão maior, né? Invoca aquele monte de coisa, você acha ferrou. Sim. Será Agora que ele vai vai falar todo isso mundo. da próxima luta contra a Akatsuki, que eu vou mencionar aqui? Qual? A luta que a gente vai falar agora é da morte do próximo membro da Akatsuki, depois do Sasori, que é Kakuzu e Hidan. Ah, cara, eu gosto muito do Kakuzu. São os dois que... Kakuzu, o personagem que enfrentou o primeiro Hokage, né, galera? Lutou contra o primeiro, garantiu sua longevidade de uma forma muito esquisita. Não morreu contra o primeiro, então isso é importante. Se ele lutou contra o primeiro e não morreu, porque ele tá ali no páreo do Hashirama. Mais ou menos. Aí depende dessa luta aí, como é que foi, a gente não sabe. Ou ele quis deixar vivo também, né? O Hashirama tem toda a carinha de que não mata seus inimigos também. Considerações sobre essa luta, então. Shikamaru, Kakashi... Vamos lá, eu vou fazer a exceção aqui. Tem aquela coisa que eu falei agora do trauma, né? Mas toda regra tem sua exceção. E a exceção é o Hidan. Sim. Né? Exceção é o Hidan, porque ele é apresentado desde o início como um cara que é mal por ser mal. Sim. Ele é podre por ser podre e Que é a acabou. religião dele também, né? Seita dele, né? Que aí é o momento onde ele traz mais forte religião por dentro da obra, Verdade. mas de um aspecto negativo. Eu era fundamentalista, cristão, evangélico. Quando eu vi essa obra, eu me senti ofendido com a figura do Hidan, assim. Eu lembro que eu era da igreja, mais frequente, assim. E quando eu vi ele falando do Deus Jashin dele, que ressuscita e coisa e tal, eu senti que foi talvez uma crítica indireta ao cristianismo, assim. Não tenho certeza, mas senti. Hoje eu não tenho nenhum problema com isso, mas na hora eu via o Hidan, eu ficava meio chateado, assim, pô, tá zoando a minha religião, sabe? Sim. Cara, eu acho que pode ter, mas eu acho que também tem talvez, uma dimensão mais de crítica àquelas coisas asiáticas mesmo, né, de religião. Tanto é que o primeiro cara que aparece, o Hidan e o Kakuzu derrotando na obra, é um monge meio budista. Sim. É verdade. Né? Porque eles estão caçando recompensas, né? Sim. Pra trazer dinheiro pra Akatsuki. Que aquele cara tem uma recompensa muito grande, amigo do Azuma de infância ali. Mas eu acho que ela é interessante, ela cria uma coisa de tensão, mas eu acho ela menos sofisticada do que a da Sakura. Perfeito. Porque ela ainda tá muito baseada ainda em poder, vai surgindo uns monstros aqui, outro ritual. Só que eu acho que ela tem um final muito bom. O final do Hidan é muito bom. Da forma como é desenhado ali. Ele preso, o outro acendendo cigarro e tal. É bom. Isso é muito bom. Já a do Kakuzu, bem mais ou menos. Eu dou muito mérito pro Kakashi, né? Luta contra os dois, honestamente. Eu acho que é muito bem animada. Eu acho que a parte do Kakashi é muito bem animada. E se tem um momento pra mim que hype o Kakashi como Hokage, é aquela luta. Porque ele doutrina o Hidan e o Kakuzu ali, cara. E ele tem que cuidar de 3 crianças, né? E Duas crianças e o Shikamaru já... O Shikamaru já é um homem, já tá bem útil ali na luta, mas o Ayumi e o Choji estão perdidos Perdidinho, cara. Perdidos ali naquela... Ele tem que ficar cuidando do Choji, principalmente, que é quem mais... Se eu não me engano, o Choji dá um ataque nessa luta e erra. É alguma coisa assim. Então, o Kakashi, ele faz milagre nessa luta contra o Kakuzu e o Hidan. Ele separa os dois, o Orochimaru... O Shikamaru consegue pegar o Hidan. Que é quando já começa a ficar óbvia a preferência dele, né? Ou seja, ali ele vai desenvolver o Shikamaru e o Kakashi. E aí os dois vão ficar de lado, né? Vamos passar rapidinho aqui então pra morte do Deidara, porque o Deidara luta no início, mas aí já chegando no conflito de Pen, de Itachi, a gente tem a passagem do Sasuke pelo Deidara ali rapidamente. Muita gente diz que é uma forçação de roteiro essa derrota do Deidara. Porque o poder dele é muito destrutivo. Talvez da Akatsuki um dos mais destrutivos ali, em área, né? Ele faz uma explosão de, se eu não me engano, 5 km quadrados na luta contra o Sasuke. E uma cobra salva o Sasuke, né? A verdade é essa. Nós temos 2 poderes ocultos na obra de Naruto. Um poder oculto no Naruto e um poder oculto no Sasuke. O Naruto tem o discurso no Jutsu. Não é tão oculto assim, mas a obra não fala, a gente descobre. Mas funciona. E o Sasuke tem o poder do roteiro, cara.
Porque o roteiro salva o Sasuke com Deidara, salva o Sasuke com Itachi, salva o Sasuke com Killer Bee, salva o Sasuke com 5 Kage, salva o Sasuke que tá com o Danzu, cara. Eu acho que esse é um bom momento pra gente embalar no Sasuke, porque aí entra a roda Filho de do ódio. roteiro. Filho do roteiro. E, na verdade, o desenvolvimento dele vai pro outro lado, né? Ele pega e desenvolve o ódio do cara. Até o talo. Até onde pode. Ele vai transferindo. E ele odeia o Itachi, depois ele odeia a vila, depois ele odeia o mundo ninja. Eu odeio todos. Fora todos. Fora todos. E no final ele vira revolucionário. Né? Revolucionário. Que fica mega... O golpista, né? Um golpista, né? Golpista, cara. Eu quero fazer a revolução e tal. Aí não desenvolve muito, né? Porque é uma coisa tipo... Ele joga assim, né? Fazer uma imagem. Agora eu vou ser Hokage. Do nada, né? Exatamente. Mas eu acho que nesse ponto da obra, onde tem a luta dele com Deidara e tal, você vê claramente que existe um deslocamento e um maior interesse do autor por ele. Uhum. Porque ele vai sequenciando Os acontecimentos. vários acontecimentos. Então é Deidara, aí logo... eu não sei Itachi. se é antes ou depois que ele mata o Orochimaru. Ele mata antes o Orochimaru, aí faz a equipe, mata o Deidara, mata o Itachi. Ele não mata Depois o Itachi. vem o Não, Killer eu Bee. acho que aí a gente Não, tem que... tudo bem, mas aí vem o Killer Bee. Aí Então ferrou você vê aqui. que ele ele deixa, tipo, no escanteio nesse tempo todo, né? Sim, a maior parte do tempo o Sinaro tá treinando, né? Ele- Aprendendo Rasen Shuriken, depois aprendendo o modo Senin. Quero fazer uma ressalva aqui, porque o Kishimoto, a obra trata isso como se o Sasuke tivesse matado o Itachi. Todo mundo viu, foi passado ao vivo, o Sasuke não matou o Itachi. O Itachi estava doente, o Sasuke mandou o Kirin nele, ficou sem chakra, e ele poderia matar o Sasuke. E o Itachi morre como consequência natural, ele morre de causa natural. Assim, você tem... É a maior prova que o Sasuke é fraco e salvo pelo roteiro, é que ele vai matar o irmão, e o irmão morre de causa natural. Mas tenta livrar ele do Orochimaru ainda, né? Ele não consegue também. Livra, mas não livra. Depois o Sasuke traz de volta. Não importa nada que o Itachi faz com ele. É o mais forte. A gente vai fazer rapidamente aqui a tier list da Akatsuki ao vivo pra vocês, tá? Então vamos começar pela Conan aqui, que eu acho que tá no ok, tá? Eu colocaria a Conan no ok, poderosa, papel, quase matou o Obito, tá? Ficou ruim pra ele. Eu concordo. Ficou ruim pro Obito ali, tá, cara? Naquela luta. Cara, eu não sei se depende, porque assim, se a gente for levar em conta dela executar aquele plano maluco dela lá com não sei quantos bilhões de papéis, eu acho que pode destruir uma vila. Aquilo pode destruir uma vila. Agora ela numa situação normal, tipo uma arena, acho que não. Agora, aquele monte de negócio lá explodindo, o que é 3 minutos? Que É, ficou 10 explodindo, minutos, não? né? Ela quase Acho que explodiu uma área do tamanho da vila dela, né? Em condições normais de temperatura e pressão, acho que ela tá no ok. No top do ok. Mas Temperatura todos os ambiente. membros da Akatsuki são fortes, menos o Zetsu branco. Lembrando que não tem muito bucha aqui nessa lista, né? Mas vamos adiante. Deidara. Deidara destrói a vila facilmente. Não acho que destrua, cara. Você acha que o Deidara é ok? Só com o C4 dele, que é a arma. Aí ele tem que o morrer. C4 Aí tem que morrer. destrói, Ele, é, se, o ele C4 se mata pra destruir a vila. Mas aí não é em condição normal de temperatura Mas eu e acho que pressão. ele normalmente, se ele chegar e não tiver um Gara pra subir uma montanha de areia Não, em mas a cima, gente ele tem- vai tacar as bombas e vai destruir a vila inteira, gente. Mas assim, se tivesse a Hinata, ele não destruiria a Vila da Fúria, cara. Com a Hinata... Mas ele bota uma aranha na Renata e ela morre, cara. Ele explode a aranha no ouvido dela ali, acabou. Eu não acho que o Deidara consiga destruir a Aldeia Tsunade. da Fúria? A Tsunade já ganha do Deidara, cara. Que isso, cara? Eu acho, O cara. Gara perdeu pro cara, mano. Mas o Gara não é bem, né? Acho que o Gara ganha da Tsunade. Eu acho que a Tsunade ganha do Gara. A Tsunade ganha do Gara. Eu acho. Parece que sim. Eu vou pedir que o Gabriel seja retirado do estúdio, tá, gente? A gente continua aqui na sequência. Vamos deixar ele aqui no top do ok, o Deidara, por enquanto, então. Kizami. O Kizami é overpower, na minha cabeça. Tá? Destrói uma vila, cara. Cara, o Ele Kizami, destrói a ele vila, cara. destrói o que ele quiser, cara, na minha opinião, assim. É muito simples. O Overpower, a gente teria que dizer que o Kizami tá no nível do Nagato, A cara. gente Eu acho tá, que não tá. a gente tá Não falando no nível de do Nagato. de um homem que tem o maior chakra da Akatsuki, disparado. Junto com a Samerrada, que é uma espada que come chakra. Se ela encosta no cara, acabou a luta, basicamente. O cara vai ter o chakra sugado e o cara tem forma de tubarão, ele pode se fundir com a espada, ele cria um campo de água de quilômetros de comprimento e ele derrotou o Killer Bee. Não derrotou o Killer Bee, cara. Derrotou o Não Killer Bee, derrotou o cara. Killer Bee. Derrotaria o Killer Bee. Ele derrotou o Killer Killer Bee. Bee? Ele derrotou o Killer Bee. Como é que foi, então? Ele criou todo aquele campo de água e o Killer Bee se afoga na forma de 6 caudas. Não consegue lutar, pô.
Mas, inclusive E ele fica Haikage, muito mais rápido. Ele fica, vem um tipo, Haikage dando que dá o porrada. double lariat Isso, mas é nele. tudo planejado pelo Kizami. Isso aí, ele eles não morre ali. deixaram implícito que foi tudo planejado ali. Exatamente. Ele queria ser Se ele, capturado. exatamente, o Tá Kizami bom, queria cara, ser eu capturado. concordo. Vamos deixar o Kizami é overpower, Só porque gente. o Kilebi... Ele pode não estar na frente de outros overpowers, mas ele é overpower, tá? Não, mas se o cara bate o Kilebi pra mim tem um conceito muito alto, Muito cara. alto. Por isso mesmo que ele tá ali em cima. Então, o Kakuzu destrói a vila? Eu acho que destrói. Não, ok ainda. Ok? Kakuzu, o 4 coração, Eu acho que destrói a vila, cara. fogo, raio, terra, Só água. com isso aí. E ele se reconstrói, cara. Ele consegue pegar outros corações. Pode pegar outros corações É. e continuar vivendo. O que você acha, Vinícius? Eu Por acho que que é é ok? ok. Por que é ok? Porque embora a habilidade dele, enfim, ela permite regeneração, né? Acho que talvez seja a coisa que mais se destaca dele, é a regeneração. Se você tiver uma equipe formada com um monte de gente, planejada, eles podem fazer, 4 contra ele, ele Ataque- acaba com ele. dependendo da qualidade. Se tiver 4 com um bom nível, pode ser que ele, por exemplo, possa ser paralisado por uma técnica das sombras. Enquanto Mas vale lembrar que ele não ninguém consegue paralisar as máscaras. Ele pode se separar. Ele paralisa Não, ele sim. e as máscaras saem e atacam a pessoa. isso que mas aí acontece. eu tô falando de ter uma equipe. Sim, sim, A gente perfeito. tá falando de uma perfeito. vila, pode ter uma vila inteira. É, uma vila inteira tal. contra ele sozinho seria ruim pra ele também. Eu acho que ele não tem uma situação assim. Então o Kakuzu, por enquanto, isso aqui é só o panorama do de cima, tá? A gente vai botando aqui, depois a gente faz o pente fino. O Zetsu é fraco. Acho que aqui não tem conversa. Não tem conversa. Não tem conversa. Ele se multiplica, ele até entra nos outros, lá controla a pessoa, mas isso aí não quer dizer nada. O Sasori... Eu acho que destrói a vila. Tu acha As que 100 o marionetes, 1000 O marionetes. Sasori é apresentado dizendo que destruiu um reino. Recentemente, Não com lembro. todas aquelas marionetes que ele cria. Faz sentido. Ele fala que eu destruiu... acho que a quantidade de marionetes acho que É, justifica. porque a velha fala, eu destruí um castelo com essas aqui. E ele fala, eu usei essas aqui pra destruir um país. E aí ele solta toda aquela 1000 marionetes lá dele. Então acho que o Sasori realmente, um belo feito da Sakura aqui pra ela. Pontinhos pra Sakura. Hidan é ok. Mas abaixo do Kaku. É abaixo do Kakuzu. Até porque em termos de poder destrutivo ele é o menor, né? É um dos Ele, menores. ele só consegue fazer luta 1x1. Certeza. E eu não sei se A ele ganha da característica Conan, tá? Também acho que Na não. minha cabeça é isso aqui, ó. Eu acho. Não, o Hidan atrás do Deidara. Eu acho que o Deidara é mais forte que o Hidan. Deidara mais forte, talvez mais forte que a Conan. Ele explode coisas, né? E a Conan Ela papel. também. Mas ela tem papel. Ela é de papel, né? Era de papel. É porque a parada dele só é que ele tem uma... Ele é mais fraco que todos, né? Eu Só acho. que ele tem uma técnica de um one hit kill. Eu acho que o É Deidara isso. tá abaixo do Hidan, cara. Eu acho que ele não consegue lidar com o Hidan. O Deidara. Não, aí é demais, cara. Não, ele explode o Hidan não se reconstrói sem o Kakuzu. Não É. tem jeito. Então acho que assim tá legal. Pen, overpower. Tem Pen é o overpower. Nagato, É. tá? A gente tá falando do Nagato, aqui. Nagatinho. Nagato, ele tá à frente do Kizami aqui, com certeza. Porque o Nagato, ele tem o Rinnegan, né, gente? Ele consegue... O poder dele consegue transcender a vida. Ele consegue trazer as pessoas de Eu acho volta à que vida. o melhor usuário do Rinnegan na obra é o Nagato, Com apesar de não ter dado os poderes do Mangekyo, que naturalmente porque herda, né? O Rinnegan ele é definido como a questão mais overpower Sim. do Shippuden, né? Do Shippuden todo. Exatamente. Então ele tá lá em cima indiscutivelmente. O Destrói vila, né? Orochimaru destrói uma vila com tranquilidade. Porém, essa luta aconteceria se não fosse a Sakura. Porque o Sasori estava marcado de encontrar o Orochimaru e disse isso pra Shio e pra Sakura por elas terem derrotado ele. Então o Kabuto, inclusive, armou uma cilada pra ele, tanto que eles destroem o disfarce do Yamato lá mais pra frente. Então essa luta aconteceria. Pontos sobre a luta. O que vocês acham? O Orochimaru é mais forte que o Sasori? É. É mais forte. Eu acho que é. É a quantidade de recursos. Exatamente. Ele domina muito mais técnicas É do jutsus Tensei. Também do acho. que o outro. O outro é mais limitado. Só levantar o Edo TCzinho aí. Também acho. E a gente vai pra Itachi Uchiha. Esse aqui é difícil. Hein? Os dois últimos são os mais difíceis, cara. Eu Na acho minha que é opinião. overpower e empata com Pei. Overpower Itachi. empatado Acho com que é Pen. embaixo, abaixo do Pen. Abaixo do Pen. Abaixo do Eu Pen. acho que empata porque o Se Pei... botar 6 Pen na frente do Itachi, ele perde. Vamos só pontuar uma coisa. Tá. Espelho de Ata, espada de Totsuka, Tá. acabou. A espada de Contra o Pen? Totsuka, ele selou o Pen. Ele selou o Nagato quando Selou o Nagato. ele reencarnou. Mas aí é um. Ele selou o Nagato. Nagato, ele repete todos os golpes. Agora, quanto tempo que ele vai usar o Susanoo dele é o problema, porque ele não vai manter o Susanoo por muito tempo.
Tem que ser numa luta em que ele escolha as condições de tempo e de lugar. Não, então Aí vamos ele ganha. botar uma luta Por isso na que eu acho que ele situação do empata, Naruto. ele empata. Então vamos botar uma situação do Naruto. Caiu o Itachi na frente dos 6 pen, ele não sabe onde está o Nagato. Essa é a luta. Eu acho que ele empata. Ele perde. Eu acho que ele perde. Acho que ele perde feio. Eu acho que ele não perde feio, acho que ele Contra empata. 6 pen, eu acho que ele perde feio, cara. O Naruto, ele não faria o que o Naruto fez ali. Ele não tem o poder ali de Porque ele não vai pra isso. conseguir manter o Suzano durante muito tempo. Os ataques dele de longa distância de técnicas, Iam ser como totalmente anulados a pelo matéria, pen do- a matéria azul e tal, vai ser absorvido por Vai. um dos caminhos. Isso. Então, ele acaba anulando tudo, entendeu? Exatamente. É muito difícil pra ele lutar. Ele só teria o Suzano e se o Suzano acaba, acabou. Entendeu? Basicamente. Ele teria que selar 6 pen e ainda encontrar o Nagato E é ganhar. difícil dizer se as técnicas de olhos dele Funcionaria. funcionariam com os caminhos, né? Como é que seria? Não, Ele- não parece ele- fazer sentido a- que os caminhos caiam em Genjutsu. A minha dúvida é, ele conseguiria colocar o Nagato Através dos pen. no Tsukuyomi, através dos pen, se ele conseguisse, É o que define Não, se isso aqui beleza. é assim ou assim. mas aí, lembrando que o Nagato luta do lado da Konan, a Konan poderia acordar ele. Mas Também. até a Konan descobrir que o Nagato tava sobre Genjutsu, Ah, não, mas a gente não vai contar com a Konan aqui. eu acho que empata, isso assim, eu sou muito fã do Itachi, mas eu acho que empata. Obito Tira. Eu acho que o Obito ganha de todos. Obito sem Rinnegan aqui. Sem Rinnegan, Sem Rinnegan. com o poder do Hashirama. Com o porque poder do ele foi Hashirama. restaurado. Acima do pen. Acima do Pen, cara. Não. Eu acho que sim. Ele tá abaixo Eu do acho que ele tá Itachi. abaixo do... Eu acho que ele tá abaixo do Itachi. Nesse ponto aqui também. Eu acho Apesar que o- da capacidade dele... O Kamui é muito roubado, cara. É muito roubado, o Kamui mas é muito não roubado. vence o Tsukuyomi. Cara. Eu acho que, assim, no máximo empata porque o Obito não vai se deixar ser pego por causa do Kamui. É, Que- o ele, que ele que pode pega- evitar a luta a todo custo, se ele quiser. Ele pode lutar É, da forma dele. Ele não, do vai, jeito ele, que pode- ele não vai lutar, cara. Cara, porque me parece que a obra deixa é que, tipo assim, em relação a esses dois, né? Tanto o Pen quanto o Itachi, é que pro Obito, o Pen, ele é uma força de destruição muito mais forte do que ele, mas Sim. que ele manipula, Exatamente. Sim. enquanto que o Itachi, ele tem medo do Itachi. É. O Itachi é um Obito- risco pra ele. O Obito tem medo do O, Itachi. o Obito tem medo Então, dele. assim, Inclusive, não- quando o Sasuke encontra o Obito e ele vê o Sharingan do Obito, na hora ativa uma armadilha do Itachi. Que Exatamente. joga o Amaterasu em cima do Obito, cara. Mas tu vê que o E não Itachi adianta. respeitava o Obito, porque ele achava É. que o Obito era Madara. Exato. E o Obito ajudou a aniquilar o clã Uchiha. Exatamente. Exatamente. Não concordo com algumas coisas aí, mas eu acho que tá bom. Qual comentário você faria? Qual ajuste vocês fariam aqui pra gente encerrar? Eu botaria o Obito na frente do Pen e o Nagato empatado com o Itachi. E o Kakuzu acho que destrói na vila. Seria isso aqui pra você, então? E o Kakuzu em cima. Aqui. Não mudaria mais nada. Desse jeito. Sasori na frente do Kakuzu. Sasori é muito forte, É cara. muito forte, né? Realmente. Tá aí, senhores, a lista definitiva da Akatsuki, que tá podendo ser o Pen aqui na frente, na minha opinião, tá? E do Vinícius aqui, que a gente vocês é a maioria. acham, galera? O que vocês acham? Bota nos comentários aí o que vocês acham dessa tier list, se vocês botariam alguém diferente na frente aí, se o Zetsu é overpower. Gabriel, eu gostaria de saber se alguém pensa como eu em relação ao Itachi ganhar do Jiraiya, do Itachi ser o espião. Eu acho que é o seguinte, tem que fazer rapidamente aqui. Vamos ver essa batalha aí no Então ao PlayStation. vivo vai acontecer aqui agora a batalha entre... Deixar com vocês que eu não conheço o jogo. Não, vai ser. Não, na vai ser máquina. vocês dois. Não. Vamos deixar Vai deixar a máquina Deixa a lutar? máquina Ah, lutar. meu Deus do céu. Bola Vamos de definir fogo. agora quem é o mais forte. Pra mim, todas as fichas no Jiraiya aqui ao vivo. Tá? Eu tô apostando no Itachi, cara. E tu, Vinícius? Eu acho que é Itachi. Pro jogo, né? Na obra eu acho que é o Jiraiya. Eu acho que é o contrário. O Itachi, tu tá com o L2 ligado, irmão. Usa o L2, porra. Toma. Tá dando Acabou a Jiraiya. luta aí. A vida real já acabou aí. Ele não usou o Tsukuyomi, né? Ele só vira corvo no anime também, cara. Não usa Tsukuyomi nunca. Ih, já era. É hora de emendar aí o especial, Itachi. Cara, é muito nerd mesmo. Tem que ficar vendo o computador lutar no anime. Kishimoto, a culpa é sua por não ter feito isso acontecer no anime. de É verdade, cara. A gente não precisaria estar fazendo isso aqui agora. Ó o sapo. Aí, ó. Tá vendo o que o sapo faz com o Itachi, ó? Itachi, vamos lá, meu filho. Tsukuyomi. Eu gostava mais do Itachi jogando no clássico, no primeiro Naruto É? de PS2. Porque Ó. o Tsukuyomi lá você conseguia lutar, né? Sim.
fazendo o cara ficar mais lento, era mais interessante. Nossa, muito chato. Vamos lá, Itachi, tá empatado 60 quase. segundos, hein? Se não se matarem, vai acabar. Pô, quebrou a armadura dele já, ó. Eu acho que vai dar. Ó! Ô, meu amigo, agora é a hora de vocês... Ah, o Jiraiya tá perdendo. Não tá? Tá, e Agora passou. Ih, toma. Puta. Itachi, agora era o Suzano, Tati. Vamos despertar o Suzano aí. Sapão. Cara, esse sapo é... Desperta o Suzano. Não tem jeito, cara. O Tachi pode até ganhar do Jiraiya, mas dos sapos ele não ganha. Cara, a máquina tá muito roubada, porque não tá fazendo o Sasuke, o Itachi, despertar o Suzano. Não, Que ele já poderia mandar o Suzanão aí, acabou é difícil, tudo. tem tempo de carregar não, cara. Tem, o cara deitou ali. Ih! Fudeu. Ah, tentaram, mas não rolou. O computador tadinho. Eu gosto muito desse movimento dele aí pra trás. É, né? É, esse também. Vamos, Jiraiya! Não, Itachi. Vamos, Jiraiya! Acabou. É, o Jiraiya. É ele! Ah, cara. A vitória Se fosse que é melhor da de verdade. três. A Se vitória fosse é da melhor de verdade. três. Não tem jeito, galera. O Senin lendário, o Ero Senin é invencível, imortal e eterno. Nem botei o meu... Nem botou óculos. Time Lord Como assim? Senhores, um minutinho pra vocês aí. Queria agradecer a participação de ambos aqui. Foi muito divertido esse papo, tá? Espero vê-los novamente aqui em breve pra falar de outros animes, outros assuntos. Vinícius, com você, por favor. Fico muito agradecido com o convite, né? Especialmente pra falar de outras coisas, né? Hoje a gente tá... Naruto já foi, né? A gente tá no momento do Boruto que não tá nos seus melhores dias. Em termos, assim, de hype. Mas a gente também tem outras obras. Mas foi bom, assim, a gente poder falar porque muitas vezes a gente tem essas conversas de bar, né? Ou de Totalmente. WhatsApp, né? Sempre. Zap. Mas a gente nunca tem um espaço, assim, de poder desenvolver, de poder conversar. Às vezes é na casa de alguém, quando já tomou algumas cervejas, né? Com um amigo. E aí o papo Flui. vai fluindo para outros cantos também e tal, É. da galera. Então achei bem interessante a experiência, foi bem legal. Eu agradeço. Maravilha. Gabriel, a palavra com você, meu amigo. E eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto que eu me considero um especialista. Eu sou maior de idade em Naruto, cara. Menos nessa luta. Eu ainda tenho as minhas razões. A máquina não cumpre fielmente aquilo que a obra passa. E eu vejo muita coisa na internet falando de Naruto de forma assim errada. Eu acho que o pessoal não lê a obra direito e tem pouco contato com a obra. E agradeço o convite de a gente poder estender esse papo para outras partes da obra que a gente não falou e poder doutrinar em Naruto, que a gente pode, cara. Eu acho que Naruto temos condições de falar. Mais do que outros animes. Eu gosto de assistir outros animes, mas, cara, eu sou meio obcecado em Naruto porque foi o que eu me peguei de entretenimento desde a faculdade e me mantive fiel, apesar de não gostar tanto de Boruto. Por amar muito a obra de Naruto, eu acompanho e tolero o Boruto, esperando que em algum momento fique muito maneiro. Tá ficando maneiro. E que os spin-offs aconteçam. A gente quer ver a história do Senju, a gente quer ver a história do pai do Guy e tanta coisa maneira que pode ainda dar dessa obra. É que nem Game of Thrones, né, que tá tendo spin-offs. Pode ter spin-off de Naruto, é o que a fandom quer, spin-off de Naruto. Do passado. Esquece ET, irmão. Esquece ET, que ET não dá mais. Tem que esquecer os alienígenas, Cara, isso nunca era pra ter acontecido, tá? Não tem como, o japonês gosta muito disso. Jujutsu também agora, Jujutsu. apareceram os ETs também. Ah, meu Deus do céu, a gente tá perdido. Naruto atravessou gerações e faz parte de quem nós somos aqui hoje, conversando nessa mesa. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários aí o que você acha que faltou a gente falar aqui de Naruto, quais são as suas ideias, os seus pontos a respeito dessa obra maravilhosa. E a gente se vê, sem dúvida, num próximo. Muito obrigado, galera. Valeu!